Então, vou ler para vocês Mateus. Mateus capítulo 1. Quero mostrar para vocês que Deus é um Deus de inclusão. São mulheres que você sabe a história delas, mas você nunca vai considerar uma mulher notável. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó. Jacó a Judá e seus irmãos, e assim vai. Tudo nome de homens. Mas, pasmem, a cada poucos versículos, pim, aparece o nome de uma mulher. Ah, já sei, é a Sara que aparece, é? Claro, Sara participou. Abraão gerou a Isaque. Foi de Sara, mas o nome de Sara não apareceu. É Débora. Não, Débora não está na genealogia. Versículo 3. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Tamar. Ela estava mar mesmo. Ela está mar. Não estava nada bem. Versículo 5. Salmão. Salmão era um dos espias. Gerou de Raabe. Raabe. Como é que Raabe veio parar aqui? Raabe era uma prostituta. Gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed. Ruth era uma moabita. Deus falou que por não sei quantas gerações não teria porção nas coisas de Deus. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Daqui fora a mulher de Urias. O negócio é tão feio que nem o nome mencionou. Só falou mulher de Urias. Sabemos quem era ela, Batseba. Aqui nós temos um universo. E claro, continuando, chega a quinta mulher, versículo 16. E Jacó gerou a José, e marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que chamou Cristo. Maria, do Novo Testamento. 5 mulheres. 4 não recomendáveis. Mas Deus não olha o exterior. Deus incluiu essas mulheres na genealogia de Jesus Cristo. O que significa ser incluída na genealogia de Jesus Cristo? Significa, são mulheres que cooperaram com Deus para produzir a Cristo. Querida irmã, esta manhã, para Deus não interessa o seu passado. Interessa que você está aqui hoje. E Deus quer usar você para gerar Cristo. Tamar, vamos lá então, vamos ver os casos. Tamar, quem foi Tamar? Tamar foi injustiçada por seu sogro, por Judá. Então ela poderia ter, vocês leiam a história depois. Tinha um costume do levirato naquele tempo. Daí os filhos de Judá não cumpriram com a sua parte e morreram. Deus castigou e morreram. Daí Judá prometeu a ela o último filho dele, mas não deu para ela. Então ela passou vergonha. Ela foi injustiçada, foi humilhada. Ela fez uma coisa boa? Não foi tão boa. Mas o coração dela estava correto. Ela queria produzir Cristo. Esse era o objetivo final. Ela não sabia disso. Mas Deus, no seu pré-conhecimento, na sua presciência, sabia tudo isso. Ela queria produzir Cristo. Ela lutava pelo seu direito de dar uma posteridade para Judá, na linha de Judá.
Então ela não ficou lá chorando, se lamentando. Ela fez algo. Aí que está, irmãs, a especialidade das irmãs. As irmãs não ficam passivas esperando. As irmãs tomam atitude. Ela fez algo e daí ela engravidou do seu sogro. É uma coisa vergonhosa. E daí usou de esperteza, inteligência. E daí o sogro depois, para poder provar, daí o sogro depois reconheceu que ele foi injusto. Então aqui está uma mulher. Gênesis 38, você lê a história depois com detalhes. Daí a Bíblia colocou isso na genealogia de Jesus. De Judá ela gerou gêmeos, Pérez e Zera. E Pérez foi o que deu continuidade para gerar a Cristo. Raabe era uma prostituta, uma mulher que hoje diremos marginalizada pelas condições sociais. Então uma irmã que vem estar na igreja, teve problemas de imoralidade no passado, pode até ter sido prostituta, profissional. E eu vou dizer uma coisa, queridas irmãs, na igreja hoje nós estamos aprendendo que a igreja é um hospital para curar os enfermos. Jesus não veio para salvar os sãos. Jesus falou, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Jesus, quando estava aqui, ele comia com pecadores e publicanos. E à mesa do Senhor estavam prostitutas. E aquela que lavou os pés de Jesus era uma prostituta. Jesus a acolheu. Jesus a incluiu. Deus te inclui nesta manhã. Não se condene pelo seu passado. O sangue precioso de Jesus já te limpou. Já te curou e Ele continua te curando e vai te curar totalmente. Não se sinta marginalizada. Da parte dos irmãos, das outras irmãs, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Será que uma pessoa que nunca participou dessa esfera pecaminosa é mais santa? Será que roubar R$1 milhão de uma empresa ou do governo é melhor do que ter sido uma prostituta? Deus não faz acepção de pessoas. Raabe era marginalizada pelas suas condições sociais. Você talvez se sinta, eu sou da classe pobre, da classe C. Em Brasília tudo aqui é top. Eu não sinto, eu não vou para a reunião porque não tenho um vestido bonito, não tenho roupa adequada. Olha os carros dos irmãos, o meu carrinho fica soltando fumaça. Como é que eu vou para a reunião desse jeito? Irmãs, Deus não olha para o seu vestido, Deus não olha para os seus óculos, Deus não olha para o seu cabelo, Deus olha para o seu coração. Se o seu coração está correto, você tem mais chance de ser vencedora que qualquer outra irmã. Deus te incluiu. Ruth era uma moabita, desamparada, perdeu o marido, estava com Noemi, que não era do seu povo, e pelo conceito do povo de Israel, ela estava excluída. Então, pela lei de Deus, pela Bíblia, ela estava excluída, mas ela não queria saber. Eu falei, eu quero estar com o povo de Deus. Coração dela. E Deus deu para ela um maridão. Que maridão. Quem que é o maridão dela? Boaz. Todos os homens têm que aprender com Boaz. Ser esse maridão. Ela foi incluída. Ela foi incluída. Batseba. Puxa, é o pior caso. E hoje, no mundo de hoje, no século atual,
essa é uma situação muito real. E nós precisamos entender a situação de muitas irmãs. Batseba, traduzindo para as necessidades, para a situação de hoje, foi uma mulher que foi abusada. Abusada sexualmente. Davi usou de sua autoridade. Leia 2 Samuel capítulo 11. Davi não estava na guerra, estava no seu palácio, a viu tomando banho. Daí teve pensamentos pecaminosos, mandou chamar ela. Imagine os guardas aparecer na casa dela. O rei mandou chamar você. E abusou dela. E ela engravidou. Daí ainda o rei Davi mandou matar o marido de uma maneira sutil. Hoje nós temos irmãs que foram abusadas fisicamente. É duro para mim falar isso, irmãos, mas eu preciso falar para que Deus possa curar vocês. Algumas foram abusadas de uma maneira violenta. Vocês sabem, em situações. Outras, pior ainda, irmãs, foram abusadas por pessoas próximas, familiares. Nós precisamos falar dessas coisas, não tem que ter vergonha. E você carrega esse conflito e essa dor com você. E você se sente indigna, suja, imunda, você não se sente digna de servir o Senhor. Eu vou dizer uma coisa, Deus incluiu Batseba, Deus incluiu você também. Deus pode te curar. Deus não foi culpa sua, mas também podemos dizer, Deus já te perdoou, Deus já te limpou com seu sangue. E Deus pode limpar sua mente, porque aqui a ferida não é só no corpo, é na emoção, é na mente. E você precisa se libertar disso para poder servir o Senhor. E Deus quer te curar. Deixe Deus te curar. Não fique. Batseba gerou a Salomão, um dos maiores reis. Claro, no final da sua vida, Salomão pecou contra o Senhor. Mas Batseba participou. Então aqui Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Mulheres indignas, sob o ponto de vista dos homens. O nosso julgamento, o nosso juízo, condenação, nós jamais chamaríamos essas, entre aspas, irmãs para servir. Mas Deus chamou. E o nome delas foi perpetuado, foram perpetuados na genealogia de Jesus. Então, nesta manhã, eu falo isso para que você, querida irmã, que está numa situação, noutra situação, que cada uma de vocês se sinta incluída no chamamento de Deus. Deus precisa de você, do jeito que você é. Porque assim, do jeito que você é, e você busca o Senhor, deixa Deus trabalhar em você, você vai ajudar centenas, se não milhares, de outras pessoas que passaram pelo que você passou. Não estamos aqui só para pregar a palavra, que é muito importante na área espiritual. A nossa ajuda no Evangelho, Deus quer usar vocês no ministério das mulheres, para ajudar as mulheres deste mundo hoje. As mulheres que são vítimas, as mulheres que são injustiçadas, marginalizadas, desamparadas, contra quem há preconceitos. São essas mulheres que andam nas ruas, bem vestidas às vezes, trabalhadoras, mas lá dentro estão fragilizadas, vulneráveis, sem rumo, sem esperança, e vocês vão trazer esperança para elas. Mas se você se sente excluída, elas já estão excluídas também. Você precisa dar o seu testemunho. Eu me senti excluída, mas Deus me incluiu. E Deus pode incluir você também.
Esse tipo de testemunho, às vezes, vale mais do que 1 hora de pregação. É a mulher samaritana. Ela saiu. A pregação dela foi: venham conhecer alguém que expôs tudo que eu fiz. Ela não foi: olha lá a fonte da água viva. Não. Venham conhecer alguém que falou tudo que eu fiz. Todas as experiências de tribulação que você e eu sofremos, nós não entendemos por quê. Às vezes eu questiono. Minha esposa e eu perdemos nossa filha anos atrás. Eu não quero ir atrás da resposta. Por que Deus tirou nossa filha? Porque se for assim eu enlouqueço. Mas só sei que a experiência que Deus nos deu foi para o nosso crescimento. Foi para o nosso amadurecimento. Mudou a minha vida. Mudou quem eu sou. Me tornou uma pessoa melhor. Eu espero. E Maria foi aquela diante de quem o anjo colocou um desafio. Ficar grávida sem se casar. Nossa, já pensou? De repente andando lá, nem se casou com José e já estava grávida. Daí José era um homem discreto, falou: eu vou deixar ela. Eu vou largar dela e ir embora. Daí o Espírito Santo falou para ele: não. O anjo apareceu: não. Ela engravidou do Espírito Santo. E José creu. Daí se casou com ela. Um desafio, algo entre aspas vergonhoso. Entre tantas mulheres, só Maria aceitou isso. Deus coloca diante de vocês um desafio para gerar Cristo. Você topa, aceita o desafio? Pelo fato de Maria ter aceitado o desafio, mudou a história do mundo. Você pode mudar a história do DF e em torno. Você pode mudar a história na cidade, na região onde você mora. Deus coloca diante de vocês um desafio. De se levantar, não olhar para quem você é, mas crer no trabalho que Deus pode fazer em você e fazer de você uma serva útil para Ele. Você aceita o desafio? Então, nessa primeira parte, queridas irmãs, se você puder receber essa ajuda, eu acho que essa primeira reunião já atingiu o seu objetivo. É você se sentir incluída no plano de Deus. Eu repito, não depende da sua condição. Não depende do seu passado. As experiências que tivemos no passado vão ficar com a gente. Mas é parte do nosso legado, da nossa vivência humana. E daí nós vamos entender melhor. Eu vou dizer uma coisa, eu falei, acho que uns 2 anos atrás, na estância, e estava no alimento diário, uma pessoa que nunca sofreu privações, mal entendido, quer dizer, incompreensões, rejeição, não consegue ser um bom pregador de evangelho, porque não conhece a condição humana. Tudo recebeu de bandeja, tudo fácil, mas uma pessoa sofrida, uma pessoa que passou por tribulações, entende a condição humana. Quando Jesus viu as multidões, em Mateus capítulo 9, versículo 36, vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas. Por que Jesus se tornou um homem? Jesus se tornou um homem, por um lado, para fazer a redenção por nós, para nos tirar os pecados, para dar a vida dele por nós. Mas a segunda missão de Jesus, ao se tornar um homem, é para poder experimentar o que é ser um ser humano. Experimentar a dor humana, experimentar a privação humana, experimentar a rejeição humana, experimentar a perseguição. E até mesmo no jardim do Getsemane, ele experimentou a depressão. Você talvez sinta: eu sou uma mulher deprimida, tomo remédio, eu não tenho condições de servir o Senhor. Você tem sim.
hoje, grande parte das mulheres estão em depressão. Se você superar, não estou, quando eu falo superar, não quer dizer deixar de tomar remédio. Tome seus remédios em paz, sem problema nenhum. Mas você tem um sentido para a sua vida, você pode trazer esperança para centenas e centenas de mulheres. Deus quer usar você do jeito que você é. Você é muito especial. Que tal repetir comigo? Eu sou especial. Eu sou necessária. Eu sou importante. Eu sou indispensável. Deus ama você e Deus quer usar você. Louvado seja o Senhor. Os próximos itens, queridas irmãs, são alguns princípios. Você foi chamada, Deus incluiu você. Então esse é o primeiro passo. Eu fui chamado, Deus me incluiu. É esse ponto que eu sinto que, se você não conseguir passar desse ponto, os pontos seguintes, o ponto de amanhã de manhã, os pontos de amanhã de manhã sobre envia-me a mim, pontos práticos, daí já entra bastante de capacitação para nós servirmos o Senhor. Não teremos muita serventia para você. Então você precisa transpor essa primeira barreira. Você tem que se sentir incluída. Em São Paulo, né, os termos foram curadas, depois abraçadas. Eu vou incluir o terceiro item, incluídas. Deus te curou, Deus te abraçou e Deus te incluiu. Que tal ficar de pé e gritar bem alto: eu estou incluída. Eu fui incluída. Amém. Louvado seja o Senhor. De manhã, quando eu levantar, saia da cama e pula: eu fui incluída, eu fui incluída. Seu serviço vai ser diferente. Quantos minutos eu ainda tenho? Hã? Quanto? 30? Você está brincando? É? Uau, Deus é bom demais. Eu acho que eu entendo o buraco de minhoca mesmo. Então aqui, eu vou passar já alguns princípios para vocês. Amém? Olha, queridas irmãs. Tem 3 coisas que uma irmã incluída, que quer aprender a servir o Senhor, tem que aprender. Eu falo isso também para os homens, os varões. Como vocês hoje são cooperadoras, servas de Deus como nós, mesmo nível. Amanhã nós vamos ver bastante detalhe, que vai trazer bastante autoestima para vocês, autovalorização. Nós temos 3 itens aos quais nós devemos prestar atenção no serviço ao Senhor. Primeiro, os princípios do nosso serviço. Os princípios da obra do Senhor. Isso aqui você não vai encontrar em muitos livros. Isso aqui é uma coisa que eu passo para os irmãos, para os jovens que eu estou mentoreando. Uma vez por semana a gente se reúne por 2 horas e a gente passa esses princípios. Eu também mentoreio alguns outros irmãos à distância, assim por diante. São princípios que muitas vezes nós não passamos para os irmãos que servem, não temos passado para os varões, porque tem muita gente que serve. Daí, por desconhecer os princípios, nós cometemos erros. E os erros são muito sérios. São princípios no relacionamento entre pessoas que servem, princípios da aplicação da palavra do Senhor, princípios em obter resultados na obra do Senhor, princípios na apresentação dos encargos, princípios ao mexer com as finanças do dinheiro, da obra e da igreja.
porque provavelmente, com o tempo, com o Ministério das Mulheres, serão passadas para vocês responsabilidades financeiras para cuidar. Os irmãos vão entregar para vocês, talvez uma conta, um fundo para vocês administrar, daí você tem que saber administrar. Então, todos esses princípios têm que ser passados para os irmãos e para as irmãs. Segundo é o conteúdo, a palavra. Como é que é a palavra? Em que categorias existem da palavra? Aqui que tem que prestar atenção na palavra. Então tem a parte da palavra fundamental, por isso que é importante, esse livro estão saindo agora, Fundamentos da Fé Cristã, as 40 lições do viver cristão, 40 lições da igreja. Então todas as nossas irmãs hoje que querem servir, precisam se fundamentar na palavra. Eu espero um dia poder ouvir uma irmã explicar o que é a redenção de Cristo. O que é o perdão dos pecados, o que é a propiciação, o que é justificação, reconciliação, santificação, transformação, conformação, glorificação. E as irmãs têm que saber falar as coisas na ordem certa, e com propriedade, com conteúdo, com desfrute, com o poder do Espírito Santo, para que as pessoas novas possam dizer: meu Deus, aqui tem comida boa. E com o seu cuidado humano, sua sensibilidade, seu amor, seu carinho, como vocês prepararam hoje para receber as irmãs aqui, puxa, as pessoas vão entrar e vão ficar. Vão querer dizer: eu quero ser parte desta igreja. E o último é a prática. Prática. Executar. Nós varões temos algumas deficiências, nós estamos tentando corrigir. Nós precisamos desesperadamente da ajuda de vocês para nos ajudar na parte prática. Por isso que vocês são nossas cooperadoras em levar a cabo todos os encargos práticos que o Senhor tem para nós hoje. Grupos familiares, as células, a multiplicação celular. Vocês precisam, quando fala multiplicação celular, não estou falando multiplicação do aparelho celular, tá? Multiplicação do grupo familiares, entendam bem. O irmão Eza falou para a gente comprar mais celulares, nada disso. É a multiplicação dos grupos familiares, tá? Comportagem dinâmica. O Expolivro, que vai chegar aqui no DF e em torno, logo, logo. Todas as coisas práticas, serviços práticos da igreja. Eu já falei, irmãs, acho que eu não falei ontem à noite. Irmãs servindo, irmãs ensinando nas classes fundamentos da fé cristã. Algumas classes serão entregues para irmãs ensinar. Você vai ser as professoras, mestras para ensinar. Que maravilha. Etc, etc. Então, ajudar os varões a levar a cabo, a executar as coisas práticas. Então aqui nós queremos, agora nós queremos, no tempo que me resta, avançar um pouco em alguns exemplos de mulheres que foram usadas por Deus. E aqui apresentar para vocês alguns princípios. São mulheres que serviram a Deus com entusiasmo e excelência. A primeira mulher foi Joquebede. Não se fala muito dela, na verdade se fala bastante dela, mas as pessoas não dão muita atenção para ela. Vamos ler Êxodo capítulo 6, versículo 20. Quando faltar 15 minutos, eu quero ver a plaquinha, por favor. Me ajuda, tá, irmã? Êxodo 6, versículo 20. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. Então, a mãe de Joquebede, a mãe de Arão e Moisés era Joquebede.
Tá, então vamos ver o que ela fez. Vamos ler Hebreus 11, 23. Para vocês, esse é um ponto que eu quero enfatizar. Queridas irmãs, vocês que querem, eu sei, irmãs, que quando eu falo assim, nem todas vão obedecer, nem todas vão praticar como com os varões. São dados estatísticos, né? Mas eu espero que entre as irmãs seja diferente, que vocês todas possam obedecer. Vocês precisam ler a palavra. Conhecer bem a palavra. O que eu vou ler para vocês, se vocês não conhecem, daí parece que não tem muito sentido. Mas vocês precisam conhecer a palavra. Se você quer que Deus use você, você precisa conhecer a palavra. Vocês têm que ler os livros. Eu não sei como é que está aqui o programa Livro na Minha Mão. Eu espero que as irmãs sejam as grandes incentivadoras e sejam responsáveis por esse projeto, esse programa, para incentivar todo mundo, contatar as pessoas tete a tete, para todo mundo aderir ao programa. Mas vocês, irmãs, têm que ler. Se puderem ler com seus maridos, se não puderem ler individualmente, mas tem que ler. Quanto mais lerem, melhor. Vocês precisam construir o seu cabedal de conhecimento objetivo, que vai se tornar algo subjetivo para vocês, que vai ser a bagagem que Deus vai usar, é a água com a caixa d'água, na caixa d'água, a sua caixa d'água tem que estar cheia de Espírito e cheia da palavra, daí Deus pode usar você, quando você abrir a boca, você vai se surpreender, de repente você abre a boca, você não preparou algo, você olha para a plateia, Deus, o Espírito te dá um sentimento, e lá você abre uma torneira número 27 da sua caixa, dentro de você e começa a sair água. E você começa a sobre de onde que veio aquela palavra, como é que eu falei isso para a plateia? Você tem que ter esse conhecimento. Você nunca sabe quando Deus vai usar. Então você precisa ler. Você precisa ler. Tem que ter esse bom depósito dentro de você. Então Hebreus 11, 23 fala o seguinte. A história é o seguinte. O faraó do Egito ficou preocupado porque o povo de Israel se multiplicou. Se multiplicou e se tornou bastante forte. E daí, eles estavam debaixo de trabalho escravo. Então, através do medo, o faraó queria controlar esse povo, porque ele tinha medo que se um rei, vizinho, inimigo, invadisse o Egito, e Israel decidisse juntar-se a esse rei, daí derrotariam os egípcios. Então, eles colocaram os israelitas debaixo do trabalho servil, e daí, como mesmo sendo escravos, eles se multiplicavam muito, as mulheres eram muito férteis. Daí, o rei do Egito teve medo, então baixou um decreto que todos os filhos homens teriam que ser mortos. Então parece que, não sei como é que eles matavam, parece que eles jogavam no rio, parece que era isso. Tinham que ser mortos. Foi nesse ambiente que nasceu Moisés, tá? Então vocês estão bem localizados agora no contexto. 11:23. Hebreus 11:23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Eles não obedeceram ao decreto do rei. Eles não mataram o seu filho. Eles o esconderam. Durante quantos meses? 3 meses. Por que 3 meses? Porque no começo o choro de Moisés era baixinho. Aí o vizinho, aí podia esconder. Mas depois de 3 meses, Moisés começou a dar berros. Daí não dava para esconder mais. Então por 3 meses eles o esconderam. Por quê? É isso que eu quero que vocês vejam. Porque viram. Quem que viu? Papai e mamãe. Anrão e Joquebede. Eles viram que a criança era formosa. Isso é importante. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Saibam de uma coisa, queridas irmãs, quando vocês decidirem servir o Senhor, vocês estão decididas já, o rei vai ficar muito irado, o rei deste mundo, o rei deste século. Ele já tem certos decretos, que todos os seus filhos, homens ou
hoje todo mundo é filho varão, seus filhos não vão servir a Deus não. Então você não pode ter medo de decreto. Então por isso que o Ministério das Mulheres, uma parte do Ministério das Mulheres é ser mãe, é cuidar bem dos seus filhos. Produzir Moisés entre os filhos, produzir Samuéis. Mas como não é uma reunião de pais, eu não vou falar sobre isso agora. Tá, então, viram que a criança era formosa. Agora vamos para Atos 7:20. Atos 7:20. Por esse tempo nasceu Moisés. Aqui mudou um pouco. Que era formoso aos olhos de quem? De Deus. Então aqui o primeiro princípio. Ver como Deus vê. Não ver como o homem vê. Deixe de lado a sua opinião. As aparências podem ser assim. Mas uma irmã, por que falo irmã? Eu vou terminar de ler, daí eu vou falar por que a irmã é importante. Então, em Hebreus, eram os dois, pai e mãe, que viram que era formoso, que o menino era formoso. Aqui no capítulo 7, versículo 20, Deus que viu que o menino era formoso. Então mostra que os dois viram que o menino era formoso, porque viram como Deus vê. Todos os outros pais viram o filho, tiveram medo. Filho homem, vamos jogar no rio. Mas os dois não viram. Esse menino é especial. Esse menino é especial. Deus fez Moisés nascer para libertar o povo. E os pais sentiram o que Deus sente. Viram o que Deus vê. E por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Agora vamos ver a parte final. Isso aqui é um zoom, tá, irmãos? É um zoom. Na verdade mostra lá o pai e mãe, viram que o menino era formoso. Daí muda de cena, mostra que Deus viu que o menino era formoso. Agora nós vamos voltar para os pais e dar um zoom. Daí quando o zoom, dá um zoom, a imagem é aumentada. Daí você vai ver a raiz de tudo. Vamos ler Êxodo 2:2. Êxodo 2:1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Eram levitas, tribo dos sacerdotes. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo ela que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Quando demos o zoom, vimos que na verdade, quem viu que o menino era formoso foi Joquebede. Foi a irmã, foi a mãe. Ela que escondeu. Em Hebreus fala os dois esconderam, mas na verdade foi ela, porque ela influenciou o marido. Quando nasceu Moisés, o marido falou: vamos jogar no rio? Para, você não está vendo que ele é especial? E ele: é mesmo. Ele era meio sem noção também. Não está vendo que ele era formoso? Deixa eu ver direito. É, formoso. Então a Bíblia fala que os dois falaram isso. Mas na verdade foi a Joquebede. Essa mulher foi notável. Por isso que nós precisamos das irmãs. Deixar de lado qualquer opinião humana, qualquer preconceito, qualquer preferência e ter comunhão com Deus. Daí olha só. Depois de 3 meses o menino chorava muito. Versículo 3. Não podendo porém escondê-lo por mais tempo. Depois de 3 meses, o marido: está vendo? Falei para você que não dava. Está chorando demais, os vizinhos estão desconfiando. Vamos jogar no rio. O que ela fez? Pois é, não vai dar mais. Desculpe, Moisésinho, não vai dar mais. Vamos jogar no rio. Não, aí entra, queridas irmãs, a visão das mulheres, a iniciativa das mulheres, a criatividade das mulheres e a responsabilidade das mulheres. Nós, varões, precisamos da visão de vocês. O homem vê de um jeito, a mulher vê de outro jeito. Nós precisamos desse outro ponto de vista, combinado com o nosso ponto de vista. Só assim nós vamos ter uma visão panorâmica. Nós precisamos da iniciativa de vocês. Nós precisamos da criatividade de vocês. Aquela coisa lá atrás, foi ideia de quem, hein? Dos homens? Das irmãs. Eu pensei que era dos homens, eu me enganei.
Sim, coordenação, mas a ideia foi fantástico. Um museu ali, ó, das mulheres notáveis da história da igreja. Aquilo é demais. Criatividade, responsabilidade. Então vamos lá. Eu ainda tenho poucos minutos. Daí, primeira coisa, ela não ficou passiva, esperando. Ela pensou, ela tomou um cesto. Um cesto de junco. Ela falou, eu vou colocar Moisés num cesto. E ela já criou um plano. Eu vou colocar o cesto no rio. Mas não é jogar no rio. E prender o cesto nas plantas do rio. Mas daí levou o cesto lá, pôs no rio, o cesto afundou. Ah, não dá para pôr o cesto assim. Mesmo com cobertas, com panos, não dá. Daí, vou ter que calafetar com piche, com betume. Ela também conhecia a tecnologia da época. Ela foi lá na loja, comprou betume. E piche. Daí pondo nele, eu creio que ela pôs o piche, calafetou, o cesto foi no rio. Vamos ver se vai boiar agora. Opa, está entrando água, tem um furo aqui. Daí pôs mais piche e testou, colocou uns tijolos dentro, testou, não afundou mais. Daí pôs nele o menino. E o largou no carriçal à beira do rio. Entre as plantas. E foi embora? Não. Olha só a criatividade dela e a responsabilidade dela. Mandou a filha dela, a irmã do menino. Ó, Miriam, você fica aqui e fica observando. O que vai acontecer? Mamãe vai cozinhar agora, qualquer coisa chama a mamãe. Coordenação. Ela sabia articular. Sabia coordenar. Daí, olha só, queridas irmãs. Ela tinha chamamento. Ela tinha uma missão. E ela tinha conteúdo no que fazia. E o que eu quero encorajar vocês é, quando nós fazemos a nossa parte, Deus começa a fazer a parte dele. Daí quando a menina começou a observar, Deus falou, essa mulher fez o que eu queria. Agora eu vou fazer a minha parte. Daí Deus mandou a filha de Faraó descer para se banhar no rio Nilo, o rio mais comprido do mundo, um dos mais compridos do mundo. E elas foram justamente se banhar, ela foi se banhar no lugar onde estava o cesto. Coincidência? Não, a mão de Deus. Quando você faz as coisas, Deus honra você. Daí ela viu o cesto no carriçal e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-o, viu a criança. E o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Ela sabia. E ela amou o menino. Daí, olha só, a visão dessa mulher Joquebede. Ela treinou a filha. E a filha não era sem noção. A filha, quando viu, falou, esse é a hora H, esse é o momento H. Daí ela saiu do esconderijo e falou assim, oh, menino, o que está acontecendo? Princesa, Sua Alteza, o que está... É a Alteza que fala princesa? O que está acontecendo aqui? Ela falou, olha o nenê, olha, você quer que eu vá chamar uma das hembreias que possa amamentar essa criança e crie a criança para você? A filha falou, você conhece alguém? Sim, eu conheço uma mulher que pode amamentar o menino, vai criar para você, eu vou chamar ela agora. E chamou a mamãe. Daí a filha de Faraó, você pode criar esse menino para mim? Amamentar esse menino para mim? Eu vou pagar o seu salário. Qual de vocês recebeu salário para cuidar do seu filho? Da mulher tomou o menino. A segunda frase é a mais importante. E o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, quando foi desmamado. Que tamanho? Não sei, 10 anos, 11 anos, não sei. Da qual passou ele a ser filho.
Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. O criou. Ela o criou quer dizer, falou para ele, enquanto o amamentava, Moisés, Moisés, mamãe não vai ter você por muito tempo. Você não é egípcio, você é hebreu. Você é hebreu. Todo dia falava para ele. Daí quando ele começou a falar, balbuciar, fala assim, eu sou hebreu. Eu sou hebreu. Tá, então, até que ele desmamou, daí foi para o Egito. E aquilo nunca saiu da cabeça dele. Eu estou aqui, estou aprendendo tudo isso, mas eu sou hebreu. Quando chegou aos 40 anos de idade que tinha que decidir se ia ser herdeiro de Faraó, ele escolheu ser vituperado, sofrer junto com o povo de Deus. Esse é o fruto do ministério de uma mulher que tinha visão, que tinha iniciativa, criatividade e responsabilidade. Irmãs queridas, são essas características, esses princípios que nós precisamos de vocês na vida da igreja. A visão que vocês têm tem que ser a mesma visão dos varões. Nós vamos passar para vocês a visão, mas na hora de executar, vocês têm detalhes que nós varões não conseguimos ver. Vocês têm ângulos interessantes que nós precisamos que vocês explorem, nos ajudem e usem a sua iniciativa, sua proatividade, a sua criatividade e o seu senso de responsabilidade. Com todas as irmãs com quem coordenei, eu sinto uma coisa muito forte, muita responsabilidade. Não é, Hamilton? Não é, Flávio? Responsabilidade. As irmãs, eu vou dizer uma coisa, muitos irmãos têm iniciativa, mas não têm acabativa, entre aspas. As irmãs têm acabativa. As irmãs começam algo e terminam. E é isso que nós precisamos. Amém? Eu vou terminar aqui. Está bem na hora, né? É? Graças a Deus. Amanhã de manhã nós vamos para a segunda parte. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Daí nós vamos ver princípios de cooperação. Vocês não são mais meras auxiliadoras. Vocês agora são nossas cooperadoras. E vamos ver como vocês podem cooperar conosco. Aí vamos mostrar todos os itens na vida da igreja que vocês podem assumir para poder levar a vida da igreja adiante. Mas hoje de manhã o principal é, Deus chamou você, Deus curou você, eu vou usar os temas de São Paulo, Deus abraçou você e Deus agora incluiu você. E agora vamos servir juntos. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos ficar de pé para encerrar essa minha parte. Eu vou orar por vocês, daí nós vamos continuar. Pode ser? Senhor, eu quero neste momento abençoar as irmãs que Tu chamaste. Firma o chamamento às nossas irmãs. Confirma o chamamento. Aquelas que ainda não têm certeza, chama, Senhor. Chama, cura todas as feridas, as rejeições, como aquelas 4 que estão na Tua genealogia. Senhor, abraça-as, inclui-as no Teu serviço. Que todas as irmãs, sem nenhuma exceção, se sintam incluídas, participante da Tua obra e do Teu serviço. Continua curando o interior de cada uma, fortalecendo. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as nossas queridas irmãs, faze-as servas Tuas, úteis no Teu ministério. Nós oramos e abençoamos as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.